a The Economist, que é hoje a revista de maior prestígio no mundo, que é lido por todos os que tomam decisões políticas e econômicas. Já foi o tempo da Time, Life, que eu assinava na minha juventude para aprender inglês. É The Economist. E a The Economist produziu uma reportagem que saiu quarta-feira da semana passada, a reportagem da edição da semana passada, chamada A Suprema Corte do Brasil sob julgamento, traduzindo numa tradução livre. Né? Eu anotei aqui alguns pontos, né? E saiu depois daquelas fotos na revista americana New Yorker. Bom, fala que a estrela da reportagem é Alexandre de Moraes. Ele é tratado lá como superstar. Que Moraes personifica os problemas da Suprema Corte brasileira. Isso que saiu, a revista saiu antes do caso lá do búlgaro, que seria extraditado para a Espanha e que está lá em Ponta Porã, agora solto por Moraes, esperando para rolar para o Paraguai, para Pedro Juan Caballero. Fácil, fácil. Bom, voltemos à revista. Diz que Bolsonaro vai ser julgado por menos da metade dos 11 do Supremo. Inclusive pelo advogado de Lula, pelo ex-ministro da Justiça de Lula e por seu adversário, praticamente, que é Moraes, próprio relator. Diz que o Supremo tem a atuação política, cita a frase do atual presidente do Supremo: na UNE nós derrotamos o bolsonarismo, etc. Né? Fala em Toffoli, que anulou as provas de corrupção, né? E que fez uma ação censora contra a Transparência Internacional, que tem sede na Alemanha. Fala de Gilmar com encontros badalados com figurões que têm ações no tribunal, encontros no exterior, que Moraes está em conflito de interesse ao julgar Bolsonaro, que bloqueia o X, que faz censura, que age com arrogância e que a corte age sempre contra Bolsonaro e os seus seguidores, que atropela o legislativo e legisla, que está se degradando, que perde o respeito popular, que está sem limite, sufocando as liberdades. E termina sugerindo que o Congresso resolva isso. Isso está nas manifestações do ministro Fux, desde aquele discurso memorável em que ele assumiu a presidência do Supremo lá atrás, eu não lembro se é 2016, é por ali, ou 17. E Fux diz, olha, se meter em política é uma ação deletéria, ou seja, uma ação que destrói o próprio Supremo. Aí eu fico pensando o quanto Alcolumbre e Pacheco fizeram mal ao Supremo, tentando talvez protegê-lo. Se tivessem agido lá no início, nos primeiros requerimentos, né, talvez não tenha acontecido nada disso, o Supremo está afundando. Eu falei na abertura dessa nossa conversa de hoje, do sepulcro, né? O Supremo também está se metendo nesse buraco em que leva junto o Brasil, ou esse caminho de Calvário. É o Supremo por sua própria vontade e o Senado por não ter impedido. Bom, mas o ministro Barroso, presidente do Supremo, resolveu dar uma nota oficial respondendo a uma reportagem. Que é Bom, aí ele diz que o Brasil vive democracia plena, com Estado de direitos, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Não vou nem comentar. E confirma a revista, dizendo que a regra é a turma julgar, só 5 em 11. Não sei para que tem 11, então. E que não há falta de confiança ao tribunal.
e que nunca disse que a corte derrotou o Bolsonaro, foram os eleitores. Ora, todo mundo ouviu ele dizer lá na UNE, né, no contexto, nós derrotamos o bolsonarismo para resgatar a democracia e tal. Nós derrotamos o bolsonarismo. O que é o nós? Né? É um sujeito. Eu e os outros. Isso é nós. Bom, ele diz que as decisões de um ministro só são ratificadas pelos outros. Eu tenho um levantamento aqui, diz que 80% das decisões foram de um ministro só, e dessas apenas 70% foram ratificadas pelo colegiado. Ou seja, 56%, 70% não foram ratificadas pelo colegiado, o que significa que 56% do total ficaram monocráticas. E aí ele fala em um prejulgamento, né? Ele fala em ameaças à democracia, agindo contra a ameaça à democracia dos que tentaram golpe de Estado. Puxa, é isso que está em julgamento. Houve ou não golpe de Estado, mas ameaça à democracia dos que tentaram golpe de Estado. Pronto, prejulgou, está escrito na nota, o pré-julgamento. Bom,